texto breve, poderia te escrever um poema leve. Leve, leve, leve. Como poderia sangue, brotando, dia do touro, escrever um poema maduro, rápido, seco, duro. Eu poderia te escrever um poema podre, fruto sob moscas sobre o meio-dia, numa mesa de almoço. Eu poderia te escrever um ou algum ou nenhum e estaria te escrevendo. Não é a cena, o sólido, a bilis, o gás, hélio, metano, hidrogênio ou qualquer outra substância que me faz te escrever. Posso te escrever simplesmente como faço agora, livre, pleno, feito este teu nome, veneno. Seguindo esta abertura, devo dizer que gosto de ler poesia silenciosamente, eu comigo mesmo, sendo difícil apreendê-la quando dita em voz alta. É uma deficiência entre tantas. Por ter isto, evito falar, e por esta razão tenho aqui diante o roteiro e os textos que irei ler. Quero observar que isto não impediu de, na minha geração, lá nos idos dos anos 70, no Rio de Janeiro, quando comecei, integrando o grupo Folha de Rosto, um dos participantes do que veio a se denominar Poesia Marginal, a fazer circuito universitários no Rio, São Paulo e Minas, falando textos. Volto agora, tantos anos depois, banquinho e microfone, e vamos ver o que dará diante de uma seleção que fiz, retirando textos de cada livro. Inicio me apresentando. Sou Cláudio Portugal. Nasci na Bahia, Salvador, em 10 de agosto de 1951. E que para mim é difícil determinar se o que escrevo são textos literários ou apenas textos. Quebrar estes limites sempre foi uma busca, pois segundo Fernando Pessoa, até na tabuleta do açougue, há poesia. Assim é que desde o início sempre quis trafegar num limite, o do espaço livre, espaço que reflita meu tempo com um trabalho que seja um convite à imaginação, utilizando o aqui e agora para efetuar uma escrita por frases, cortes, apropriações, montagens e, principalmente, para formular uma inserção na linguagem que atravesse a palavra, melhor, o vazio entre elas, a terceira margem do rio. Isto já se iniciando pelo livro, o seu design tornando-se objeto. Para isto, creio, é fundamental um diálogo que me leve à sensação e à reflexão, à experimentação e à inquietude. Literatura para mim é palavra e risco, abismo, salto no vazio. Quem leva a mensagem são outros meios ou veículos, e para a confissão não falta divã. Quero sempre as possibilidades. É isso aí, poesia incendiária, grande honra, o grande poeta baiano Cláudio Portugal, falando aqui, batendo um papo e fazendo leituras super oportunas, né? Fazendo comentários e falando um pouco da sua obra e da sua vida. E é justamente nesse ponto que eu vou entrar agora, querendo contextualizar os ouvintes para que ele fale um pouquinho da sua vida. Então, grande honra, Cláudio Portugal. Biografia, eu sempre digo que dela eu só falo que tenho 4 filhos. Marcelo, André, Pedro e Bruno. Mais nada além de biografia disso. Minha formação, eu estudei Direito, estudei Letras, estudei Educação e tenho pós-graduação em Literatura Brasileira. E fiz muitos cursos, era um hábito muito forte de fazer cursos. Além disso, fui para o Rio quando senti que queria estudar profundamente literatura, porque era o meu desejo ser escritor. E era um desejo que eu trazia desde os 13 anos, quando comecei a pegar minha mesada e dividir ao meio e metade eu comprava livro, né? E isso para mim era o meu universo, era a coisa que eu mais gostava. Mas tinha a rua, com todas as suas chamadas possíveis,
e que me era muito interessante, né? Gostava muito da noite, gostava da boemia, e naquele tempo não tinha problema de menor de 18 beber, não tinha nada, problemas nenhum, a Bahia era uma outra Bahia. A gente está falando isso de década de... E eu nasci em 51, passei a veranear na Pituba em 54 e passo a morar na Pituba em 59. É mesmo, 59 já estava na Pituba. Na Pituba. Então eu sou um menino de Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Ubarana. E o menino que eu digo sempre que é o menino do pasto, né? Assim, era praia, era muita praia, muita bola, né? Muito futebol. E estudei no Colégio Militar, estudei no Devoto, Colégio Militar do Exército, aqui na Pituba. Estudei no Devoto, no Manuel Devoto, no Rio Vermelho. Estudei no Colégio Central, o Colégio da Bahia, né? Grande Central, que teve grandes nomes na nossa arte. Era o grande colégio dessa cidade, como todas as escolas públicas. Você estudar nas escolas públicas... Era um orgulho. Era difícil. Se eu tinha como colegas de sala filho do governador, filho do secretário da Fazenda, que estudavam no mesmo Central, no mesmo colégio da Bahia que eu estudava. Sabia que tem um amigo meu que mora na Itália, né? E aí ele falou que lá na Itália é o seguinte: a escola pública é a escola de todo mundo, classe média, alta, parará, e pobre, e todo mundo que é boa, de qualidade, e que a escola paga, né, a privada, é para aqueles meninos que não querem estudar. Mas nesse tempo era isso. Era isso também. Tirando 2 ou 3 escolas que eram fortes, né? O Antônio Vieira, os Maristas, o 2 de Julho, o resto era, como se diz, pagou, passou. Pagou, passou. Então esse é o meu caminho, e eu vou para o Rio. Casualmente vou para o Rio em 1971, por aí. E em 75 eu publico o meu primeiro livro, já misturado com a faculdade, já misturado com aqueles amigos que eu comecei a fazer, e todos interessados em literatura. E disso veio uma brincadeira que depois se tornou objeto aí de teses e de estudos e tal, que as pessoas chamam de poesia marginal, poesia dos anos 70. Muito famosa. Então, essa é a minha trajetória. Um desejo de ser escritor. Fui procurar estudar para isso, né? Ter uma formação para tanto. E tive o acaso de estar no momento certo, na hora certa, com aquelas pessoas certas. E isso foi muito, muito interessante. E quais são as principais ativistas, as principais pessoas, os principais ativistas, quem deu nome a esse movimento? Quem são seus colegas aí, no caso, que são os principais nomes, né, da poesia marginal? Na Folha de Rosto, talvez o nome mais nacional aí seja José Castelo, que é crítico de literatura, apesar de ser ficcionista, é crítico de literatura, e tinha uma repercussão muito grande. Aí você tem Mayra Parula, tem Adalto Santos, tem Durval de Barros, tem pessoas que tiveram na Folha de Rosto, mas saíram, como Ana Cristina César. Aí vem o pessoal da Nuvem Cigana, vem o pessoal da Vida do Artista, vem de todo esse universo, né, de coisa. Cada um tinha uma postura, cada lugar desse, estavam mais ligados à Faculdade de Comunicação da UFRJ, outros a de Letras, outros a PUC, mas todos se encontravam no Rio de Janeiro, né? Que se desenvolvia isso. E paralelo a isso, no Rio também tinha, mais ou menos nessa época, o cinema marginal, né? E tem uma professora que catalisa isso, que inclusive fez a apresentação do meu primeiro livro, que chama-se Luísa Buarque de Holanda. Ela foi que, de certa forma, amalgamou essa turma toda, quando ela sentiu que ali existia uma turma que estava querendo produzir alguma coisa. Que massa, muito legal. E uma coisa que eu gosto de saber também, e dentro de casa, você tem o pai, a mãe, o tio, algum parente que conseguiu introduzir você na literatura, ou foi uma
coisa espontânea. A literatura aconteceu como na sua vida? Aconteceu naturalmente. Eu odiava literatura quando era criança. Nunca gostei de literatura infantil. Hoje a literatura infantil é maravilha, mas naquele tempo era uma coisa que eu achava muito chata. Aí quando eu pude começar a ler livros adultos, e então isso me fascinou e eu comecei a me dedicar à literatura. Meu pai tinha uma grande biblioteca de autores portugueses, brasileiros, franceses, e isso era uma coisa mais de visual para mim, né? E além disso, não tinha estímulo ao redor com os amigos. Poucos amigos eram dados a leituras e a esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que eu acho que vem do desejo de cada um. Não tem muito como você formular e direcionar por quê. Você tem irmãos que um lê e o outro não lê, tiveram a mesma formação, tiveram tudo igual, moram no mesmo quarto e um adora ler e o outro não gosta de ler. Por quê? Como se explica isso? Os estímulos foram os mesmos. Então, a leitura é um vírus, né? Quando você adquire ele, você vira para sempre, né? Nunca mais é o mesmo. Não larga nunca mais. Certo. Uma coisa que eu gosto de perguntar também é o seguinte: como você saiu da posição de leitor para a posição de escritor? E outra coisa, você se vê poeta ou você se vê escritor? Olha, eu saí da posição de leitor para autor porque eu já tinha essa ideia desde o início, quando comecei a ser um leitor voraz. E aí fui procurar uma formação para virar autor. Nessa formação eu estudei literatura para valer, né? Tinha o desejo, mas você não conseguia botar para fora. Aí eu comecei isso. Com o meu primeiro livro, eu tinha 24 anos, teve uma boa repercussão, isso estimulou bastante, né? Teve uma boa recepção, uma boa coisa, foi de um estímulo muito grande. Não tem outro. Você desejava aquilo e buscou aquilo. Você tinha uma meta e foi em busca dessa meta. Demorou, mas chegou. Teve paciência para ir buscando degrau por degrau todos os assuntos, todas as áreas, o que te interessava, vendo muito teatro, vendo muito cinema, lendo muito. Minha vida sempre foi a área da cultura. Eu sou uma pessoa da cultura e isso não dá para evitar. Que massa. Então, vamos aproveitar e vamos ver um pouco da sua obra, né? Deixar aqui as pessoas que estão assistindo. Você me fez uma segunda pergunta. Foi, como você se vê como escritor? Olha, eu me vejo como escritor. Primeiro que eu acho que essa separação poesia, prosa e tal é uma coisa didática, não tem nada a ver com a prática em si. E as pessoas podem escrever do que desejarem, de bula de remédio ao tratado sobre um assunto determinado que você está estudando. Então, o que eu posso te dizer, porque eu me sinto escritor, é porque os meus textos, basicamente, eles são memórias, lembranças, pensamentos, reflexões, dúvidas, uma consciência das coisas. E é desta fonte que escrevo. E eu escrevo essencialmente como imagem. Algo não mais palpável, mas que irá se tornar palpável ao ser lido por alguém. Se o meu texto exige que o meu leitor seja um coautor, eu quero um leitor ativo e não um leitor passivo. Eu deixo brechas no texto para que você descubra que saída você quer daquilo, diante do seu repertório, diante do seu conhecimento, diante do que você tem
qual a camada sua dentro desse universo. Então, ao ser lido por alguém, esta leitura pode ser legível para alguns e ilegível para os outros, mas cada um tendo a sua leitura, isto é que importa. Daí me ver como um escritor que se deseja visual, gráfico, de escrever texto com fisicalidade e não matérica, utilizando essa palavra grata às artes plásticas, matéria, e reavivando o que realmente gostaria de ter sido, artista plástico. Este meu desejo me fez preferir o silêncio ao som, o vazio ao pleno. Gostaria sinceramente que meu texto fluísse entre as palavras para só assim serem ou se tornarem palavras, fluíssem tão sólidos que flutuassem. Mas isto são desejos, e desejo para mim é apenas aquilo que ainda não consegui realizar. Voltando ao início, sobre a leitura. Quero acrescentar que não acredito que ler um texto uma só vez seja lê-lo. Daí, quanto mais ouvi-lo. Mas vamos lá. A quem interessar, comunico a perda dos seguintes documentos: carteira de identidade, título de eleitor, talão de cheques, cartão verde e amarelo. Ponto de partida. Por princípio, na beira do precipício, não pense, não calcule. Pule, é preciso confiar no vazio. Em todo verso que me quer círculo, em todo verso que me quer reto, assovio, brinco, entorto, driblo, e verso por verso pulo toda a vida que me quer quieto. O segredo da vida pode estar numa frase polida, algo assim como bom dia, apenas para que a chuva caia. Desejei horas ser sério, outras carta fora do baralho. No meio das horas, malandro. Agora perdi o desejo dos horários. Número 10. Quando brinco, brinco só com coisas sérias. As outras não têm importância nenhuma. Ave de rapina. Dando nome aos bois, caço pulgas atrás da orelha. Macacos me mordem, mas cachorro não mia. Late. Número 9. Como dar a outra face? Minha cara, sou um disfarce. Anverso. Encontrei-o sentado sob certezas, com as pernas cruzadas da verdade. Recebe a todos com sentenças, citações, frases feitas, provérbios. Ali diante ainda havia espaço. A sala acuada pela sua postura e voz, apenas para que erguêssemos o polegar. Ouvir rapidamente, sair rapidamente. Nada a acrescentar. Quando só se tem duas luvas para uma só mão, não há um par para calçar. Não deixei sozinho, claro. Sempre há um comensal. Ele nem mais nota. As certezas e verdades possuem este dom. Mesmo quando a hora já é passado, o tempo indo embora e que nada mais há. Pois verdades e certezas deixam de serem certas e verdadeiras quando mais de uma pessoa acredita nela. Ao me fazer dentro, estando do lado de fora, me torno centro, todo o tempo, margem. Assim sendo, parte, me torno inteiramente, sou o que me faço. Salmo para Luísa. Uma flecha voa na noite, em suas asas o laço de caçador. Pisarás o leão e a víbora, não tropeçarás em pedras. Muitos tombarão ao teu lado, mas jamais serás atingida. E ao te despires em bocas e mãos, terás somente abrigo para o amor. A trajetória. Comecei publicando em 1975, Confa e Marafona, Carta à Família, e em 1976, Em Mãos, os dois no Rio de Janeiro. Abri um destes livros com este texto: declaração. Estou na festa, mas para contrariar a dança. Creio que isto me guia existencialmente até hoje. Também são desta época. Tempo. Vai tudo passar
e ai de quem ficar parado, passivo, mudo, calado, calmo, quieto, tranquilo. Seguindo este início, necessidades. É preciso inventar um inimigo para o sabre ter sangue, para o peito ter medalhas. É preciso inventar um inimigo para o mundo ter heróis. É preciso inventar um inimigo para o império ter campo nos 4 cantos, para um só vento. É preciso inventar um inimigo para o castelo ter tijolos nas 4 pedras, para as inúmeras grades. É preciso inventar um inimigo para o corpo ter forças nos 4 membros, para sustentar o medo. É preciso inventar um inimigo para que se façam os heróis. Volto para a Bahia. Em 1985, publico Olho de Gato. E aí muda tudo para mim. Nele transformo minha percepção de escrita e de temas. O livro se torna um objeto. Alguns textos dele. Ano Novo. A fruteira assiste, ainda esperando descascar, mas já passadas de maduras, apodrecer toda a família. Questão. Será que só ferindo os lobos dispersarei o pastor? Genocídio. Cortam folhas, destroem troncos, arrancam raízes. Acaba a árvore. Romântico, romântico. Virgem, mas com os verdadeiros lábios de mel. Era só dormir sem lavar que dava formiga no pau. Muito romântico. Enquanto falam de amor, corta os pulsos. Eu disse, eu te amo. Como escrever saudades, paixões, cartas à família e outras formas de suicídio, papel de seda. Você adormece no meu lado mais doce. Este corpo, esta cama. Viver não me dói. Há luas, há sóis, bebo conhaque, queimo um baseado, meus olhos são conchas da praia e brinco. Sei lá de romantismo. Só sei que você é gostosa, eu sou gostoso e a gente se curte. Além do mais, sempre duvidei de ser algo mais que carne. As várias faces de um espelho. Alguém disse, ser é ter se tornado. Já faz algum tempo que não bebo, não distribuo mais os sonhos, hoje sinto entorpecidamente minhas dores. Não tenho mais necessidade de esconder o corpo. Para saber do corpo, tive de correr estradas e dei a juventude sem exigir amor. Dentro de todos, me perdi da esperança. Um poema resplandeceu incompreensivelmente. Agora o corpo desistiu de procurar entender. Não escrevo mais palavras para ficar oculto, nem guardo dentro do ventre algum segredo. Nenhuma cicatriz revela a lâmina e a faca. Não tenho os pesos e as medidas, nem para quem quer que seja uma sentença. Cada momento traz o seu próprio veneno. Não me inquieto mais o dia de amanhã, não me inquieto mais com a dor de hoje, há uma hora em que as perguntas deixam de existir. Para um homem, não basta seu próprio corpo. Hoje já não há simples vítimas, nem inocentes do sangue dos que morrem. Um poema não é remédio para acalmar o peito. Um poema não é caminho para pacificar o coração. Um poema é somente escrito de dias e noites. Um poema escreve certo por linhas tortas. Um poema escreve torto por linhas certas. Um poema escreve linhas, por certo, tortas. Meus pés pisam sobre o chão de um cemitério. Vim colocar flores na minha sepultura. Há um homem novo nascendo neste rosto. Posteriormente, no ano seguinte, lanço Notas Bandalhas. Frase feita. Na porta da casa, num azulejo, escreveu, com a mesma intensidade que desejo a ausência de meus amigos, preciso da presença dos meus inimigos. Sentado na sala de entrada, esperava a chegada de cada um deles com uma metralhadora portátil na mão. Depois vem 1992 com WXYZ. Começo de conversa. Dizem, o palhaço quer ver o circo pegar fogo. Qual nada. Palhaço, despeja o gás, risca o fósforo. Produto romântico.
Feito um cartaz de rua, um outdoor, sinal de trânsito, história em quadrinhos, vejo-a neste espelho, jeans, tênis e camiseta, distribuindo lembranças como pontos de passagem. Nada pergunto. Ouço suas mãos nos cabelos, eles estão molhados. E contemplo como jogo, confissão, simples movimento. Não tenho régua para uma parada do olhar. Traço uma linha, não há curvas nem retas. As coisas pintam. O minuto me chega pelo instinto, me torno afeto. Não anseio por coisas imediatas, já tive muitas ideias sobre o amor. Esqueci todas. Ao dizer amo, vivo apenas alguns de seus traços que me excita. É a tal da oportunidade, pegar ou pegar. Sou o desenho de sua coxa, sua bunda, sua indefinida barriga, seus pelos negros e revoltos. Vejo-a infinitamente pela primeira vez e isto não me basta. Suas pernas, seus lábios, seu sexo, a verdade, a mentira, o riso exato, o enfado oculto. Não me basta. Você existe. Você existe e eu olhando sinto saudade do que existe. Você existe e eu não tenho mais necessidade de esconder o coração. Aprendi a chorar. Aprendi a chorar só por aquilo que existe. Publico então O Negro Azul. Da minha janela, um cachorro está morto na avenida. Um pneu o colocou estendido sobre o asfalto. 5 minutos antes, se tanto, o vi passar correndo e alegre, assim como presenciei logo depois a sua tentativa de volta. Eu, que naqueles 5 minutos anteriores não sabia que agora estaria escrevendo sobre aquele cachorro que atravessava a rua. Mas tudo mesmo acontece ao acaso. Em seguida, 1996, 2 livros, Águas e Duende. Do primeiro, meu anjo da guarda é bem comum, um anjo serpente. Dou-lhe vinho e pão, vomita maçãs. Assim anjo me guia, faz meu coração cadela de todos os cães. No mais, tudo é verbo, filme de cinema, peça de teatro, capítulo de romance. Importa o lance, és um diabo, alma e corpo, um diabinho em forma de gente. Um belo rabo, 2 belos olhos, você me sacia, a deixo bem contente. E que seja um mal eterno ou um bem que não tem cura, vice-verso, metade, inferno. Somos só um prazer sem jura, 2 bichos sinceros. O mais é literatura. Transparente. Você não é minha filha, assim namora o meu filho. Porém, eu, que sou do tempo do bonde, não ando meio do trilho, assim namoro sua mãe, podendo agora chamar filha. Você não é minha filha, assim namora comigo. Porém, eu que sou do tempo do disco voador, não ando no meio de nuvens, assim namoro você, podendo agora chamar namorada. Você não é minha filha, assim namora a mim e meu filho. Porém, eu e eles namoramos você e sua mãe. E nós, sendo do tempo todo o tempo, viajamos lado a lado ao vento. Assim, eu, você, meu filho, sua mãe, podemos agora chamar prazer. E do doente, silêncio abre, sem segredo, o profano e o sagrado, e bem secreto, sem nenhum cuidado, escapa o fogo, a fera, a fonte. Silêncio abre com alarde o mistério e a claridade. E bem concreto, sem nenhuma piedade, entoca a festa, o fluido, a face. Silêncio abre, bem presente, a lâmina e o dente, e bem precoce, sem ninguém amante, decepa a raiva, o riso, o raio. Silêncio abre, sem lágrima, todo aquele medo. Silêncio abre, sem recato, todo este lábio. Silêncio, palavra pecado. Silêncio, palavra covarde. Silêncio, silêncio. Em 2000, publico texto tátil. Noite laranja, nádegas dorso, às avessas amor, coito oco, despetalo osso. Noite laranja, indigno signo, segrego totem, silencio álibi.
cédula rói bolso, laranja noturna cuspo fio por fio, bagaço do gomo. Noite laranja, dia me anuncia, o dia meu vale. Noite laranja, eu me escrevo, alfabeto braille. Não há no espelho nenhum desespero, nem por isso calma. Não há no espelho piscar de alguns ais, outras algumas mais mudanças do olhar. Estou trocando de alma, hora de deixar o cais. 15 de maio, uma caixa de fósforo. O fósforo passa a ter uma vida secreta. O fósforo passa a ter muito mais vida que você. Você jamais será uma caixa de fósforos. Isto, faça-se a luz. Não importa a feição de você, importa você. Você feita por você, você para você, você. Melodia cantável. Será que temos realmente de existir? Fim do século XX. Levo 12 anos para voltar a publicar. O que faço com a série Comparsas, livro com queridos artistas cúmplices. Sérgio Rabinovich, Fluxo, Bel Borba em Teu Nome, Valéria Simões, Só Danço Samba, Andréa Fiaming, Paredes Planas, Luiz Humberto Carvalho, Registro Civil. E em produção, para este ano de 19, ainda no primeiro semestre, Caixa Postal, com desenhos de Vanessa Girardi. Editei em 2014, Um Lugar Outros, e em 2018, Margens à Margem. Mas aí, aproveitando também, queria que você falasse um pouquinho da sua produção para teatro também, né? A gente falou um pouquinho antes, né? Que você, né, tem várias peças, né? Tem. Eu sempre tive um sonho de escrever para teatro. Eu tive 3 pais literários. Um é Jean-Paul Sartre, o outro é Bertolt Brecht e o outro é Júlio Cortázar. Essas 3 pessoas fizeram minha cabeça, adolescentes, e que eu nunca me desapeguei deles e continuo até hoje sendo filho deles. Adoro Cortázar. Desejando ser filho deles. Cronópios e os famas. E teatro, tinha Brecht me chamando para o teatro. Eu sempre tive vontade de escrever para teatro. Mas tudo que eu escrevia não conseguia. Trabalhei durante muitos anos no Serviço Nacional de Teatro no Rio de Janeiro, mas fazendo leitura de peças e fazendo sinopse de peças no centro de documentação do Serviço Nacional de Teatro. Só um adendo aqui que eu queria falar. Eu, como ouvinte, eu notei que algumas das suas poesias, assim, tem não sei se inconscientemente, que você descreve um personagem, né? Aquela do canivete, o que ele tinha no bolso. A poesia nada mais é do que você construindo um personagem. E a poesia é pronta. Aquelas coisas que você descreve, os pertences, as vestes, já cria um sentido total, né? E que acaba virando uma poesia, realmente não precisa falar mais nada. Basta descrever o personagem que já está tudo certo. Ele é extremamente teatral, né? Então essa coisa do teatro sempre coisa. Em 1985, por aí, eu recebi um convite para fazer uma adaptação para a inauguração da nova Sala do Coro de Quincas Berro d'Água, de Jorge Amado. Aí, ao mesmo tempo, a Telebahia ia fazer um centro cultural na Barra e queria um roteiro para a inauguração. E Cacá Diegues estava filmando aqui em Salvador, Tieta do Agreste. E Cacá tinha sido meu professor, um dos meus professores de roteiro no Rio de Janeiro, na Embrafilme. Os professores mesmo que comandavam o curso eram Armando Costa e Leopoldo Serran, né, que são roteiristas fantásticos, né? Agora, Jabô, Diegues, Nelson, essas pessoas passavam pelo curso, né? Alguns eu fiquei amigos, né? Como Nelson, eu fiquei amigo a vida toda, e Cacá, né? E isso, eu disse, poxa, no mesmo momento, eu tenho que entender os sinais, né? E eu topei fazer tudo. Aí
com isso, eu consegui pegar um jeito de escrever teatro. Escrevi um texto chamado Cara Amiga Saragá, escrevi Não Vamos Falar Nisso Agora, o do Telebahia era Pelo Telefone, e por aí eu fui desenvolvendo, e durante uma certa época eu trabalhei em teatro, quer dizer, escrevi roteiros e peças para teatro, né? E atualmente acabei escrevendo uma radionovela, né? Que massa. Chamado agora eu esqueci o título. Fiz para a inauguração da Rádio Metrópolis e foi muito bem recebida, muito alegre ter feito essa história de uma radionovela, né? Pelas suas complicações, as coisas, e está na contramão também, né? Eu adoro estar na contramão, né? Adoro estar na festa para contrariar a dança. Contrariar a dança. Então essa foi a minha ligação com o teatro. Agora, e aí voltando aos autores, eu tenho paixões. A minha grande paixão em poesia brasileira chama-se Murilo Mendes. É quem me seduz. Não quer dizer que seja o melhor poeta, tá entendendo? E também eu não acredito que exista melhor poeta. Existem poetas, com certeza, e que eles são... E todos têm uma bela poesia. Eu prefiro todos. Então todo mundo coisa. Então Murilo é o meu autor que me toca assim de uma forma muito grande. E se mantiver aquela coisa de prosa e poesia, vamos dizer, eu tenho Machado de Assis e Guimarães Rosa numa conta muito estimada. Com certeza. Uma conta muito estimada. Mas tem muita gente, né? E aí se perde, porque é gente demais que... E toda a influência, toda a bagagem poética que você tem acaba ajudando a prosa e acaba ajudando o teatro, né? A gente tem um exemplo muito grande de outro grande baiano, que foi o grande Glauber Rocha, que quando a gente vê um filme como, por exemplo, Terra em Transe, que eu adoro, se você reparar, praticamente todos os diálogos são poesias. O tempo todo você ouvindo poesias da boca dos atores. Provavelmente, né? Um outro caminho meu foi escrever sobre artes visuais. E aí, ao escrever sobre artes visuais, eu fiz muita apresentação de catálogos. Tem 40 anos que eu escrevi o primeiro catálogo. Você para um primeiro catálogo. E outro dia eu fiz um levantamento, são 60 e poucos autores brasileiros que eu fiz a apresentação em catálogo. Alguns eu fiz mais de uma vez. E isso tem me rendido há muitos anos também uma série de livros nessa área. Eu escrevi uma reportagem biográfica sobre Santos, sobre Juarez Paraíso, escrevi um livro sobre Tati, agora estou escrevendo um sobre Sérgio Rabinovich, e tem um livro chamado Via E-mail, que é 43 artistas sendo entrevistados por mim. Tive um programa de televisão chamado Ateliê, onde entrevistava artistas plásticos. Então, esse segmento da escrita, daí que eu digo que eu não diferencio a escrita. Para mim, escrever para artes visuais, como para teatro, um roteiro de show, ou uma coisa ajuda a outra, poesia ou prosa, para mim é a mesma coisa, é o ato de escrever. Tanto que eu disse que eu só faço uma coisa, que é escrever, mais nada. E no fundo, será que a literatura não seria a dimensão estética do pensar? Na verdade, tudo vai ser o pensamento. Quem pensa bonito escreve, né? Você acaba dando forma ao seu pensamento, né? E vice-versa, né? A habilidade literária vai aumentando o universo do pensamento, né? A literatura tem um lado imagético, né? Que a mim me interessa muito, e a literatura é palavra. Vocabulário é muito importante. E a palavra, ela é expressa de uma forma, mas ela é recolhida pelo leitor e da forma que o leitor puder recolher.
o repertório daquele leitor, o conhecimento daquele leitor, da forma que ele tem condições de entender aquilo. Então a gente faz leituras diversas, porque ninguém é igual a ninguém, todos nós somos diferentes e ao mesmo tempo somos seres humanos que nos iguala, né? Então vamos seguindo nisso, né? E você utiliza de alguma maneira alguma estrutura formal ou já utilizou? Por exemplo, a gente sabe, ou ouve dizer, né? Por exemplo, que Joyce, ao escrever Ulisses, ele tem toda uma forma, né? Uma estrutura previamente pensada e que depois ele vai desenvolvendo. É o que eu ouvi falar. Eu também não posso... É difícil a gente dizer qualquer coisa disso, porque o momento criativo de cada pessoa é diferente do outro. E aí você me traz logo o exemplo de um gênio. Aí já fica mais complicado ainda, né? Porque gênio é gênio. Eu estou supondo que ele tenha pensado formalmente. É a mesma coisa que quem ensinou a João Gilberto a batida dele. Qual o professor, qual o método? Mas você acredita que é possível usar uma estrutura formal prévia para você atingir uma construção literária, ou você evita, não acredita que isso seja útil? O próprio desenrolar, o fascínio para escrever um texto vem às vezes de um tema, vem às vezes de uma palavra, de um acontecimento, vem às vezes de lugares inusitados, de um gesto. O escritor é, antes de tudo, um curioso. E uma pessoa que tem que ser muito bem informada, está com o ouvido atento. A grande arma do escritor é o ouvido. Sensibilidade. É o ouvido, é estar atento a tudo que se fala. As pessoas às vezes estão falando uma linda poesia e não sabem que estão falando uma linda poesia. Você recolhe aquilo e torna sua, tá entendendo? É essa coisa. Porque a vida é feita assim. Você pensou bonito, né? Pensou uma coisa e não se deu conta não, você não que se dá falou conta, vezes, ou que pensou. Aí que está a diferença do nós poeta, que ele corre e vai escrever aquilo. Nós temos, ao mesmo tempo que a gente tem visões, a gente tem cegueiras do cotidiano, né? Coisas lindas que estão diante dos olhos da gente e a gente não nota. Um dia lá, diz, pô, como é que eu nunca tinha notado isso? Então, porque tudo tem sua beleza, né? Tudo tem sua beleza. Não há nada que não tenha sua beleza. Então, mas a gente tem medo da beleza, né? É verdade. Mostrar, né? Massa. E o poeta serve para isso, justamente, né? Essa é a função histórica, né? Do fazer poético. Aí, meus textos chegaram. Eu passei 12 anos sem publicar. E voltei a publicar com essa série com artistas visuais. Então, vamos lá. Fluxo. Amanhã é segunda, primeiro dia útil da semana. O ontem está morto, o mais do amanhã é a morte. Que as coisas continuem como antes as coisas não continuam. Aporia. Aristóteles assim definiria: o começo é o que não tem nada antes, o fim é o que não tem nada depois, o meio, o que tem alguma coisa antes e alguma coisa depois. É tão simples a nossa história. Emergência, tudo muito bem cuidado: álcool, algodão, gás e mertiolate, esparadrapo. Mas resiste uma pequena dor. Sempre resta o que somos no que se pode ser. Primeiro minuto do dia seguinte. Eu acordo para ouvir minha voz dizer eu te amo. Eu acordo para que eu possa sonhar. Neste espelho que nos despe, esta roupa não nos veste mais. Eu não amo o amor, amo amar. O todo não é maior que as partes. Eu aqui nua, sobrevoo o tempo do afeto. Por hoje basta, amanhã volto a pensar neste assunto. Diremos eu te amo, feito quem olha uma nuvem, um relâmpago, uma bolha de sabão, água num lago, sem sofreguidão. Mais uma vez diremos a mesma e repetida e já banal frase. Assim feito um talvez, ou quem sabe, quase.
sem mais tempo para perdas e danos, cadeira para uma perna que não levanta, leremos o silêncio, feito a leve saliva de uma faca levantada no nó da garganta. Ética. Não deite. Também não puxe a cadeira. Ajoelhe. O amor é uma invenção. Apóstrofe. Minha amiga, minha amiguinha, minha amigazinha. Ah, pequena gulosa. Ave a medir a altura das águas, risco de fósforo na lixa da caixa. Memória da chuva, sanha da chama, eu a vejo aqui diante manhã seguinte. A hora da aurora oferece para meus olhos velhos os teus olhos, as tuas mãos, os teus cabelos, os teus peitos, os teus pentelhos. Acrescento à cama, com lençóis brancos, um sabor de pêssegos, limas, laranja, maçãs, e na sombra do silêncio, do teu riso, o relógio recompõe nosso ritmo. Setembro amanhece. Fruto ao furto, gomo da fruta, corpo no ato, já que o céu tem limite, quero o inferno do apetite. Quando cais por baixo, pelo lado, quando cais por cima de mim. Como não há um só caminho, a leitura vai seguir a partir daqui por temas. O Brasil. Sentimento. As traças e os ditadores não podem rasgar o tempo e a memória. Sucessão. Mesmo se ele não fosse ele, seria ele. De memória, não sei aonde li, um elefante domesticado é o pior inimigo de um elefante selvagem. Uns, outros, muitos. A força de uns vai além do tamanho dos braços, são poucos. A de outros extingue-se no tamanho exato, são também poucos. E há muitos que pensam não ter forças nem braços, só que são estes os obrigados a cuidar do campo e da cidade e a alimentar os poucos. Nação. O juiz manda rapidamente bater como offside. O grito da arquibancada não valia do gol. Retificação. Palmeiras derrubaram, no lugar, uma autoestrada. O Sabiá ganhou um festival, idos de 68, ou anda preso em alguma gaiola. O exílio da minha terra deixou de ser uma canção. Revolução. Não se sai disso pedindo licença. A Bahia. 29 de março. Proas no porto, barcos na barra. 3 navios, 2 caravelas, um bergantim. 1000 homens. Tudo se fez em muito bom sítio sobre o mar. Toda cercada de água ao redor da cerca, com muitas outras fontes da terra. E parece história existirmos quando ela nasceu antiga. Portas sul e norte. Sinos de bento, sinos de carmo, tambores de cal e pedra, cruz e pelourinho. Horas abertas em festas, quanta maledicência dizer esta palavra, festa, apenas e tão somente circo. Mas quanto também insaciavelmente pão sobre esta cidade. Foi se tornando jovem, uma cidade menos íntima, menos azul, muito menos. Dá mais. Daí vem, para a memória de bom alvitre que o olho mira. E se me perguntas o que é poesia, eu direi que é este mar, o mar de Amaralina. Alguns dentre tantos lugares entre Tapajipe e um pós-Itapuã. Descalças areias, coqueiros com cocares, boqueirão, ribeira, rio, vermelho deste sol, na pele negra, branca, mulata, azul de um horizonte. Muito sã e de bons ares, onde os que adoecem, esses que adoecem, logo saram. Mas onde saúde? Que graças? Aonde vitórias? Minado o campo da pólvora. Não é justo que pisemos o olhar sobre a Pituba, Campo Grande, Brotas, Canela, Itaiguara e Guatemi. É eterno cada segundo urbano, se desce o pano e mata. Atlântico perfil, verde e azul. A cidade nada sabe destes verticais planos. Não decifra por detrás de cinzentas máscaras algum desgosto. E assim atiram no coração. Uma cidade ressuscita.
No antes o adiante, Massaranduba, Liberdade, Soledade e Contorno, Pirajá, Paripe, Piripiri, Anel de Ferro e Fogo. Ouço o canto, marcha a frota, rota, bandeira. Vê, uma cidade caminha para existir o oásis, há de existir o deserto. Subúrbio, orla, periferia, centro. Enquanto aterriço 2 de julho. E vem, vem, vem. Não há verdade nem lenda para o múltiplo e desigual. Esta cidade e sua beleza eterna, sólida, marcada de passado pitoresco, cais. Esta cidade de beleza tão poderosa que se vê, se apalpa, se cheira. Esta cidade de beleza tão sensual que esconde riso álacre e lágrimas. Não é justo que tanta miséria caiba em tanta beleza. Esta cidade, mas vem, vem, anda sob os contrastes, o branco Bonfim e o som do atabaque saudando o Exu, hora sagrada do Padê. E já que veio, vê que tudo isto aqui é uma conversa, e que conversar é uma arte. Da meia verdade. Onde estará a verdade quando se fala desta cidade? Vê, este talvez seja o mistério desta cidade. Segunda-feira. Conversa para começo, erro vira acerto, acerto erro, mais é menos e menos é mais. Trânsito de esquina, movimento dos caminhos, da meia-luz da aurora ao cair da tarde, início da noite ao dia de amanhã, onde o alvo da seta já está no gesto do arco, que na mão trago. Não há mais tempo em que se possa dizer o que é o certo. A semana está solta, desembestada, eis aqui o dia, aqui a encruzilhada. Piedade. Um bem te quer mal, mal te quer este bem. Um mal te quer bem te quer este mal. Aclamação. O tema é sensível, utilize as circunstâncias. Sempre há uma justificativa em qualquer situação para esse tipo de conduta. Répteis também nadam. Campo Santo. Frase no cimento. Só árvore que verga sabe o vento. Oração. Que eu seja meu arco, que eu seja minha flecha, o vento repartido ao meio, o empuxo à distância o meu alvo. No dedo, no dar, minha caça, eu, caçador. Memorial. Ali diante, ele no meio do passe-partout e da moldura. Muito bem produzido. Está um magnata. Não é que já faz uma boa figura? Por detrás, sem se deixar ver, a rachadura, o prego enferrujado, o que ainda ficou a restar na parede da mão da graxa. Panteão. Na parede, óleo sobre tela, escorre trama de traças, óculos, orelhas, bigode. Neste bordado, a vida traça a exata medida da posteridade. 2 de julho. Liberdade, brotas, bairros com nome de esperança, em qualquer lágrima, em qualquer vento, em qualquer folha, a tua presença cabe. Em todas as palavras, sempre coisas visíveis. Ritmo entre lábios, brecha de minutos, a tua presença cabe. Realidade e mistério, olhar claro sobre vértice escuro, a tua presença cabe. Quem me dera um olhar estrangeiro para conter o assombro, diante da vertigem, para os que não são, já que para mim pareces o óbvio. Cidade alta e cidade baixa, subo suas ladeiras. Misericórdia, montanha, Conceição, no paço municipal a Bahia, a Bahia, a Bahia e eu, a Bahia e nós existem para desatá-los, ou em alguma hora desfeitos, assim como laços. Sempre soa falso toda a frase feita, feitos um para o outro, eu e a Bahia, cobra de 2 cabeças, cadarços são cadafalsos. E dentro de ti coloco suspenso sentimento quando devia jogar luz nos lugares pouco frequentados. E na beira do mar, abismo, a forte impressão de que deverias desaparecer do mapa. O caos tem um limite, a ordem tem um limite. Mas a olho de um horizonte do silêncio, é preciso vê-la por vários pontos de vista, ou outro sotaque. Ouço, não discuto que não sejas bonita, apenas não sei se encaixa no meu gosto. Ou se anoto circulando por alguma ladeira, aflitos, preguiça, quando caminho entre pessoas diante das pequenas coisas do cotidiano.
mas me pegas pela mão e neste embarque passeio entre umbigos, o digo e o não digo. As palavras entre matéria e movimento, algo agridoce, nuvem e chuva, sim e não. E nesta caminhada entrevejo o pesadelo e o sonho, limite da demência e da lubricidade, para deixar estar aberto o lacre da minha solidão. Meu único Fausto é a solidão. E persigo a semelhança do olhar para se saber da roda, a de se saber do círculo, para se saber do círculo, a de se saber da linha, para se saber da linha, tenho de saber de ti, Bahia. Doravante será nua minha palavra, como é conveniente minha vista crua. Bahia de todos, não existe verdade quando se fala. O passado é uma invenção do presente. Bahia, um passado como o teu nunca fica para trás. Bahia, nesta cidade não devo me esquivar do que fica para trás, pois o que não morre um dia nos alcança, anos depois do dia seguinte. Antes de tudo, estou agradecendo todo mundo que está assistindo, agradecendo a você, e acho que a gente tem conseguido com muita vontade um número muito grande de ouvintes. Acho que nosso grupo no Facebook está crescendo bastante. Quem estiver ouvindo, dê o like na nossa página do Facebook, e também pode ir no site no www.poesiaincendiaria.com www.poesiaincendiaria.com, e lá vai ter uma janelinha que é para as pessoas se inscreverem para receber nossos e-mails. Então você entra lá no site e, se estiver interessado em saber da nossa programação, das nossas atividades poéticas, literárias e artísticas, enfim, bota o e-mail, o nome, e você vai estar sempre atualizado do que a gente está fazendo. Nos seguindo os temas, a natureza. Água veja, água antes, água não via. Água. Doce, leve, macia, pura, inodora, fria. Em ondas de chuva, na pia. Água riacho, água córrego, água marinha. Água, água vejo, água, agora, água, meus dias. Ser como a água, água, que a tudo se adapta. Rio, lágrima, chuva. Corpo, leito, curva. E que a tudo derruba. Ser como a água, água. E para encerrar, só mais um verso. Tudo tão mesmo e tudo tão diverso. Muito legal, muito obrigado, Cláudio, grande honra, obrigado mesmo pela participação aqui no Poesia Incendiária, e espero tê-lo em breve em novos programas e novas atividades, que a gente está planejando também algumas coisas que eu não quero agora dizer exatamente como é que vai ser, mas a princípio a gente está pensando em fazer uma espécie de coletânea e também um lançamento, né, para poder a gente fazer um evento bem legal, reunindo todos os convidados que participaram, como Zé Inácio, todo mundo que idealizou e que junto com a gente está conseguindo quebrar, né, toda a dificuldade que produzir e se expressar através da arte literária na Bahia. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a você pelo convite. Então, até mais. Até mais. Tchau, tchau.